Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem, humanos, um material, olha, realmente intrigante. São trechos selecionados da Revista Espírita de 1863, uma publicação mensal que era dirigida, por Allan Kardec lá em Paris. Exato. E estamos falando aqui de relatos de fenômenos, assim, meio inexplicáveis, comunicações com o além, debates filosóficos bem intensos e o retrato de um movimento social, espiritual, que estava em plena ebulição no século XIX. Exatamente. É uma janela, né? Uma janela para uma época de muito fascínio pelo invisível. Um período onde ciência, filosofia, religião, elas se cruzavam e, muitas vezes entravam em conflito, né? Sim. Naquela tentativa de entender experiências que, vamos dizer, fugiam completamente ao comum. A nossa missão aqui é meio que desenterrar as ideias, os debates, os acontecimentos mais significativos que esses textos de 1863 revelam pra gente. E a gente já começa com algo que, salta aos olhos, os relatos de manifestações físicas e o que eles chamavam de influências espirituais, que eram, digamos, bastante intensas. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O material descreve uns eventos bem curiosos. Tem um caso que aconteceu em Zimmerwald, lá na Suíça. Um capataz, que era descrito como um sujeito de força hércule, sabe? Uhum. Ele relatou ter sido agarrado e sacudido com violência por alguém invisível no meio da noite. E o detalhe importante, ele estava totalmente acordado. Nossa. Lutou com esse agressor invisível, chegou a pegar um sabre para se defender, mas não tinha absolutamente ninguém no quarto. E o quarto estava trancado. Que coisa. E não parou por aí, né? Pelo que eu li... Não parou. Logo em seguida, no quarto ao lado, um jardineiro começou a gritar desesperado, dizendo que estava sendo estrangulado. Meu Deus. E, de novo, nenhuma presença física encontrada. O que é fascinante aqui, eu acho, é a interpretação que o dono da propriedade deu, um tal senhor Indermüller. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. Ah, tá. E o que ele achou? Então, ele não viu isso como um ataque maligno, aleatório, sabe? A conclusão dele foi que era uma brincadeira de mau gosto. Brincadeira. Com alguém sendo sacudido e outro estrangulado. Pois é, uma brincadeira de mau gosto de um espírito infeliz que estava desesperadamente tentando chamar a atenção para que rezassem por ele. Parece que já vinham ocorrendo outras manifestações físicas no local. Uhum. E o Indermüller afirma que depois, quando evocaram esse espírito, ele teria confessado, dizendo que era o único jeito de ser notado no sofrimento dele. Entendi. Isso mostra bem uma das funções do espiritismo naquela época, né? Tentar criar um sistema de sentido, uma moldura coerente para explicar essas experiências bizarras, assustadoras, que nem a ciência nem a religião tradicional explicavam fácil. E muitas vezes focando em motivos, digamos, psicológicos, como essa busca por atenção do espírito. Exato. E não eram só eventos isolados como esse, né? Os textos falam bastante sobre obsessão. Como eles definiam isso exatamente? Bom, era descrita como uma influência espiritual persistente e negativa. Quase um assédio vindo do plano espiritual, sabe? Tipo um assédio moral espiritual. É, por aí. E tem um exemplo que eles dão, o caso do espírito batedor do Albe. Era um rapaz que, quando criança, foi o centro de fenômenos físicos bem barulhentos. Batidas, objetos se mexendo sozinhos. Ah, tipo poltergeist. Isso, algo nessa linha. Só que, aos 16 anos, apesar de ser fisicamente forte, ele desenvolveu uma apatia profunda, dores de estômago constantes e um enfraquecimento intelectual notável. Ele perdeu aquela vivacidade que tinha na infância. Nossa. Os fenômenos físicos diminuíram, mas essa condição moral, mental, persistia. É curioso esse contraste, né? O físico diminui, o mental piora. Muito curioso. E esse caso contrasta com o outro que a revista também relata, né? Que é o de uma cura de distúrbio mental através da prece coletiva. Exatamente. Uma jovem que estava profundamente abalada por um casamento infeliz, foi internada com a saúde mental bem comprometida e ela não tinha nenhum histórico de envolvimento com o espiritismo. Certo. Aí consultaram um espírito superior sobre o caso
E a explicação que veio foi que a ideia fixa da moça, provavelmente a tristeza, o desespero dela, atraía espíritos que eles consideravam inferiores, com o que chamavam de fluidos negativos, bloqueando as influências positivas. Faz sentido dentro da lógica deles. E a solução? A solução proposta não foi médica, mas espiritual. A prece fervorosa e diária, feita em conjunto por um grupo de 5 ou 6 espíritas considerados sinceros. A crença era que essa união de pensamentos criaria uma força moral coletiva, capaz de romper essa barreira fluídica negativa e permitir a chegada de auxílio espiritual. É um exemplo claro da forte convicção que eles tinham na eficácia da ação conjunta, né? E da prece como uma ferramenta terapêutica espiritual mesmo. E o veículo para tudo isso seria a mediunidade, claro, que aparece descrita de várias formas nessas páginas, né? Sim, várias formas. Mencionou a comunicação por intuição, que agiria direto no cérebro do médium. A escrita mecânica, onde o espírito supostamente guiaria a mão que escreve. Psicografia, né? Exato. A vidência também aparece como no caso da irmã de uma certa Clara Rivière, que teria visto o espírito da falecida. Certo. E até curas físicas são atribuídas a essa intervenção, como a de um homem chamado Pacne, que teria se curado de úlceras graves nas pernas depois de orar com muita fé. Nossa, e tem a questão das fotos espíritas também, né? Kardec menciona isso. Menciona sim. As controversas fotografias espíritas de um tal Mumbler lá de Boston. Mas ele menciona com muita cautela, né? Alertando para não se fazer julgamentos apressados, nem para aceitar, nem para rejeitar de cara. Essa prudência parece ser uma marca dele, né? Sempre pedindo análise, critério. Sem dúvida. E essa cautela nos leva a um ponto central que os textos exploram bastante. Qual seria a natureza desses espíritos? E como exatamente aconteceria a comunicação? Certo. E o que eles dizem sobre isso? Uma das ideias mais claras que emerge é a visão de uma hierarquia bem definida no mundo espiritual. Quase um espelho da sociedade humana da época, sabe? Existiriam os espíritos ditos inferiores, ainda muito apegados à matéria, carregando vícios e paixões terrenas, como sensualidade, gula, avareza. Entendi. E acreditava-se que eles poderiam ativamente incitar os vivos a comportamentos considerados degradantes, tipo orgias, deboche. E eles não tinham receio de usar exemplos fortes, né? O texto chega a citar figuras históricas tipo Tibério, Messalina, Calígula. Sim, como tipos que, depois da morte, pertenceriam a essa categoria inferior. Isso servia para explicar certos tipos de obsessão sem precisar recorrer à ideia de demônios como seres especiais criados para o mal. Ah, interessante. Então os demônios seriam os próprios seres humanos desencarnados ainda presos a paixões baixas. Basicamente isso. Eles até reinterpretam a velha ideia dos íncubos e súcubos que Santo Agostinho mencionou sob essa ótica. É uma forma de naturalizar o mal, digamos assim, de integrá-lo ao processo evolutivo humano. Em vez de atribuir a uma força externa antagônica a Deus. Exatamente. Mas é crucial notar que nem todos os espíritos comunicantes eram vistos como malévolos ou como sábios superiores. Havia também aqueles retratados como sofredores, que buscavam ajuda. Sim, tem um exemplo bem tocante, né? O de François-Simon Louvet. Isso. Um homem que cometeu suicídio se atirando de uma torre no Havre. Ele se comunica espontaneamente numa sessão espírita e a descrição da angústia pós-morte dele é muito vívida. O vácuo, o espaço, caio, socorro. Ele implora por preces. De forte. E o relato continua com o espírito protetor explicando a situação dele em vida, né? Muita miséria, alcoolismo, desespero total e reforçando o pedido de orações. Exato. Aqui a gente vê uma aplicação muito prática dessa crença. A comunicação não era só curiosidade, era vista como uma ferramenta para oferecer auxílio e consolo real àqueles que partiram em condições difíceis. Isso dava um propósito muito concreto para as sessões. E no outro extremo dessa hierarquia, imaginada, né? Sim, imaginada. Encontramos os espíritos considerados superiores. Estes ofereciam ensinamentos morais filosóficos. Mensagens assinadas com nomes de peso, como Galileu, discutindo a natureza de Deus, do universo. Ou comunicações atribuídas a figuras religiosas, como São Luís, Santo Agostinho.
claramente buscando dar autoridade, credibilidade aos ensinamentos transmitidos. Só que aí entra de novo a prudência do Kardec que você mencionou antes. Exatamente. Ele martela várias vezes na revista: o nome que um espírito usa não garante nada, nem a identidade real, nem a superioridade. Ele alertava que se uma comunicação misturasse ideias boas com conceitos falsos, absurdos e lógicos, isso devia acender um sinal vermelho, né? Com certeza. Poderia ser uma mistificação, influência de um espírito brincalhão, ignorante ou até mal intencionado. Ele insistia muito nisso. Por que será? Medo de descrédito para o movimento? Provavelmente uma combinação de fatores. O risco real de médiums serem enganados ou sugestionados era grande, e isso poderia comprometer a seriedade do movimento todo. Claro. E tinha a necessidade de estabelecer um método crítico, baseado na razão, na moralidade, para filtrar as comunicações. Ele queria que o espiritismo fosse visto como algo sério, estudado, né? Não um palco para qualquer absurdo. Entendi. E sobre o processo de comunicação em si? Eles falam algo? Falam. Mencionam a necessidade de haver uma afinidade, uma aptidão especial por parte do médium. Uma comunicação chega a descrever a ação do espírito ocorrendo mais particularmente sobre o teu cérebro, o que a gente entende como intuição, e ao mesmo tempo dirigindo a tua mão, a escrita mecânica. Interessante essa combinação. E interessante também a admissão das dificuldades. Um espírito comunicante lamenta ter dificuldade em manipular a matéria mediana de um certo médium, cujo cérebro não admite todas as suas ideias. Isso sugere uma via de mão dupla, com limitações dos dois lados, né? Do espírito e do intermediário humano. Faz sentido. E toda essa visão sobre espíritos e comunicação se encaixava numa doutrina, numa filosofia mais ampla, que a revista de 1863 estava claramente tentando consolidar e divulgar. Com certeza. Um dos pilares é a afirmação categórica da sobrevivência da alma após a morte. E junto com isso, uma crítica muito, muito forte ao materialismo e à ideia de que tudo acaba no nada. Assim. O texto chega a classificar essa ideia do nada como glacial, profundamente imoral e até subversiva da ordem social. Por que subversiva? Isso parece bem forte. A lógica que eles apresentavam era que, se não existe consequência nenhuma após a morte, se não há uma justiça divina ou continuidade da consciência, então o principal freio moral para o comportamento humano desapareceria. Essencialmente, o materialismo diria: faça o que quiser, contanto que não seja pego pela justiça humana aqui na Terra. Isso minaria, na visão deles, os fundamentos da responsabilidade individual, da ética e, por consequência, da própria ordem social, que depende de algum senso de consequência e propósito maior. Entendi. E como contraponto direto a essa visão glacial, a perspectiva espírita era apresentada como uma grande fonte de consolo e esperança, né? Exatamente. A crença na vida futura, na possibilidade de reencontrar e se comunicar com os entes queridos que partiram, era descrita como uma força imensa, capaz de dar sentido e ajudar a suportar as maiores dificuldades da vida. O texto menciona explicitamente até a fome. Nossa! E a ideia de uma imortalidade consciente, onde se mantém a individualidade, a memória, pelo menos na vida espiritual, era considerada essencial para que essa imortalidade tivesse algum valor real para a pessoa. Não era só sobreviver, era sobreviver sendo você mesmo. Faz toda a diferença. E outro pilar crucial dessa filosofia é a reencarnação. Sim, a reencarnação. E é interessante como ela é apresentada. Não primariamente como um castigo divino, mas como uma necessidade para o progresso do espírito. Como assim necessidade? A analogia usada é a de uma escola, sabe? Com diferentes classes ou séries pelas quais o aluno precisa passar para aprender e evoluir. A vida na Terra seria uma dessas classes. Ah, entendi. Mas ela podia se tornar uma punição, segundo os textos, certo? Podia sim. Quando o espírito, por preguiça, teimosia ou por cometer erros graves, era obrigado a repetir de ano, ou seja, a passar por múltiplas existências corporais difíceis, dolorosas, por sua própria culpa, né? E essa ideia era usada para explicar as desigualdades sociais, o sofrimento que parecia injusto. Exatamente. Eles interpretavam isso ou como expiações, o resgate de erros de vidas passadas, ou como provas.
Desafios difíceis que o próprio espírito teria escolhido antes de nascer, justamente para acelerar seu aprendizado e evolução. Era uma tentativa de encontrar justiça e propósito até no sofrimento que parecia não ter sentido nenhum. Uma busca por sentido bem profunda. E essa doutrina da reencarnação tinha implicações sociais que eram consideradas revolucionárias para a época, como os textos argumentam. Quais implicações? Afirmava-se que ela destruía pela raiz os preconceitos de raça, de casta, de gênero, de condição social. Por quê? Porque o mesmo espírito poderia nascer em qualquer situação, rico ou pobre, nobre ou plebeu, branco ou negro, homem ou mulher, livre ou escravizado. Ah, claro. Portanto, a fraternidade universal e a igualdade de direitos não seriam só ideais bonitos, mas estariam fundamentadas numa lei da natureza, onde todos somos, essencialmente, espíritos em diferentes estágios de uma mesma jornada evolutiva, sujeitos às mesmas leis. Uma base bem forte para a igualdade. Bem forte mesmo. E não dá para esquecer outra ideia que hoje talvez soe mais comum, mas que era bem ousada na época. A pluralidade dos mundos habitados. Ah, sim? Importantíssimo. A revista cita figuras históricas como Pitágoras, Demócrito, o astrônomo William Herschel e, com bastante destaque, o matemático e astrônomo Laplace. E o Flammarion também, né? O astrônomo que era espírita. Exatamente. Camille Flammarion, membro ativo da Sociedade Espírita de Paris, que até recebia comunicações mediúnicas assinadas por Galileu. A argumentação era direta. A Terra não tem nenhum privilégio cósmico. Qual era a lógica deles? A analogia era poderosa. Se a matéria aqui na Terra é tão fecunda, capaz de gerar uma diversidade incrível de vida, por que ela seria estéril em outros planetas gigantescos como Júpiter, que também tem dias, noites, estações? A vida, eles sugeriam, poderia existir sob inúmeras formas, perfeitamente adaptadas às condições específicas de cada mundo no vasto universo. Achar que só a Terra é habitada seria, nas palavras do texto, algo ridículo e indigno do poder de Deus. Uma visão cósmica bem expansiva para 1863, né? Muito expansiva. E no coração da moralidade espírita que esses textos apresentam está a caridade, mas entendida de uma forma bem abrangente, né? Sim, bem abrangente. Não era só a caridade material, de dar esmola, ajudar os pobres, embora isso fosse incentivado, como mostra aquela subscrição para ajudar operários desempregados de Rouen. Certo. Era também, e talvez principalmente, a caridade moral, o consolo ao aflito, o perdão das ofensas, a benevolência constante, o não julgar o próximo. E a prece, qual o papel dela? Enfatizavam que a prece eficaz não era repetida da boca para fora, mas aquela feita com o coração, com sinceridade, com sentimento. O autocontrole, o domínio das próprias paixões, raiva, orgulho, vingança, era apresentado como um resultado natural da compreensão desses princípios espíritas. E a máxima central era: fora da caridade não há salvação. Isso era um contraponto direto a dogmas de outras religiões que, na visão espírita, colocavam a fé cega ou a adesão a rituais específicos como condição única para a salvação. Aqui a ênfase era na ação moral, na prática do bem. Entendi. Mas é claro que essa expansão de ideias, a formação de grupos espíritas que a revista noticia em Paris, Lyon, Bordeaux, até em Sétif, na Argélia, isso não aconteceu num mar de rosas, né? De jeito nenhum. Os textos de 1863 deixam muito claro que o movimento enfrentava uma oposição fortíssima, vinda de várias frentes. O clero católico, por exemplo, lançava acusações pesadíssimas. Que tipo de acusações? Diziam que o espiritismo promovia o comunismo, a partilha de bens, o divórcio, uma igualdade considerada perigosa entre homens e mulheres e até entre o homem e Deus. Nossa. Acusavam de materialismo, o que é curioso, né, para uma doutrina espiritualista, e a acusação mais comum, que era tudo obra do demônio. Padres como Lapierre, Marrouzeu, Nampon são mencionados nominalmente como opositores ferrenhos. E como Kardec respondia a isso na revista? Frequentemente com uma mistura de lógica e ironia. Diante da acusação de ser obra do diabo, ele tinha uma resposta padrão bem interessante. Qual? Ele dizia:
Se o espiritismo se espalha tão rápido mesmo com toda a oposição da igreja, então, seguindo essa lógica, o diabo seria mais forte que Deus. Ele invertia o argumento. Habilidoso. Sim, ele dizia que os espíritas, na verdade, respeitavam mais a divindade, pois não admitiam um ser capaz de lutar de igual para igual com Deus, muito menos de vencê-lo. Se o espiritismo progredia, argumentava, era porque Deus permitia. A estratégia dele parecia ser usar a própria oposição como plataforma de divulgação. Faz sentido. Além da oposição religiosa formal, tinha também muito ceticismo, zombaria, acusações de fraude, charlatanismo. Assim, direto, mágicos ilusionistas da época, como um tal Robin, os irmãos Giroud, incluíam imitações de fenômenos mediúnicos nos seus espetáculos para desmoralizar os espíritas. E qual era a resposta do Kardec para isso? Era interessante. Ele dizia que a existência de flores artificiais não prova que as flores naturais não existem. Ou seja, a imitação não nega a possibilidade do fenômeno genuíno. Boa analogia. A estratégia geral dele frente aos ataques, como ele mesmo descreve na revista, não era partir para o confronto direto e responder com injúrias, ataques pessoais. Ele preferia focar na argumentação lógica, na demonstração da coerência e da moralidade da doutrina. E, curiosamente, ele via a própria oposição como um motor de divulgação. Ao gerar polêmica, ao atacar o espiritismo, os adversários acabavam fazendo com que mais gente ouvisse falar sobre o assunto. O famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Quase isso. O episódio do Auto de Fé de Barcelona em 1861, quando queimaram mais de 300 livros espíritas em praça pública por ordem do bispo? Nossa, queimaram mesmo. Queimaram. E isso é visto na revista como um marco. Foi o início de uma luta mais aberta, declarada, mas também um evento que deu uma visibilidade enorme à doutrina. Transformou os livros queimados em símbolo de resistência. Que coisa. Mas os problemas não vinham só de fora, né? A revista também revela preocupações internas do movimento. Sim, com certeza. Havia um receio grande dos chamados falsos irmãos, pessoas que se infiltravam nos grupos espíritas, não por interesse genuíno, mas com a intenção de criar confusão, espalhar boatos ou desacreditar o movimento por dentro. E como eles lidavam com isso, essa desconfiança interna? Isso levava a recomendações de muita cautela na hora de admitir novos membros nas sessões. Sugeriam que se sondassem as intenções dos candidatos, que se evitasse a presença de curiosos, hostis ou zombiteiros. Certo. O principal antídoto proposto por Kardec era, de novo, o uso da razão e do critério moral. Outro desafio interno importante era lidar com médiuns que talvez fossem muito sugestionáveis ou que fossem vítimas de mistificação. Mistificação. Enganados por espíritos, zombeteiros ou inferiores que transmitiam mensagens falsas, ridículas, contraditórias. A recomendação constante era análise crítica e racional de todas as comunicações recebidas, viessem de quem viessem. O crivo deveria ser sempre a lógica, o bom senso e a conformidade com os princípios morais elevados. O que não passasse nesse teste, rejeita, sem hesitação. A razão era vista como a ferramenta essencial para separar o joio do trigo e manter a integridade do estudo. Entendi. Muita ênfase na razão, então. Apesar de tudo, os textos de 1863 fazem questão de reivindicar um impacto social positivo para o espiritismo, né? Fazem sim. Contam, por exemplo, o caso de operários espíritas em Lyon, que mesmo tendo sido alvo de um artigo muito ofensivo num jornal local, teriam decidido não partir para agressão física contra o autor. E o que eles fizeram? Teriam dito algo como: se não fôssemos espíritas, íamos dar uma surra nele. Mas somos espíritas, nós o lamentamos e pedimos a Deus que o perdoe. Usavam isso como prova da influência moralizadora da doutrina. Um exemplo prático. Exato. Também afirmavam que os espíritas eram, em geral, cidadãos mais disciplinados, ordeiros, citando supostos relatos de chefes militares, magistrados que teriam notado essa diferença. E as histórias de conversão eram muito valorizadas. Materialistas convictos que passavam a acreditar na vida após a morte, pessoas de temperamento difícil que se tornavam mais pacientes. Ah, como aquele jovem irascível. Isso, esse caso é citado. Ou mesmo prisioneiros que buscavam a reforma íntima inspirados pelos ideais espíritas. Tudo isso era apresentado como milagres morais operados pelo espiritismo.
Certo. E me estimulam também iniciativas práticas de caridade, como a Fundação do Retiro para Idosos e Necessitados, em Sempus, inaugurado naquele ano, como um fruto concreto dos princípios da doutrina. Então, fazendo um balanço dessa nossa análise da Revista Espírita de 1863, o que realmente fica pra gente? Parece que temos um retrato muito vivo, né? De um movimento complexo, multifacetado, no momento crucial da sua formação e expansão. Sim, muito vivo. Vimos desde relatos de fenômenos que desafiavam qualquer explicação convencional, até a construção de uma filosofia de vida bem robusta, buscando dar sentido à existência, à morte, ao sofrimento, através de ideias como a sobrevivência da alma, a reencarnação como lei de progresso, a caridade como guia moral. E, ao mesmo tempo, vimos um grupo social concreto, lutando para se afirmar, enfrentando uma oposição feroz e lidando com seus próprios desafios internos. Tudo em nome do que eles acreditavam ser uma necessária regeneração social e espiritual. Sem dúvida. A gente testemunhou a ênfase na caridade como a lei maior, na prece como uma ponte de auxílio mútuo entre os mundos, no estudo racional e crítico como método para entender as comunicações espirituais. Sim. Mas, lado a lado com isso, vimos as controvérsias acirradas, as acusações de pacto demoníaco, de fraude, as dificuldades de gerenciar um movimento novo, diverso, com médiuns que eram, afinal, humanos e falíveis, né? E a constante ameaça de infiltração por opositores. É, verdade. É um instantâneo fascinante das tensões, das esperanças e talvez das contradições de uma época que buscava ardentemente respostas para as grandes questões da vida, muitas vezes fora das respostas oferecidas pelo materialismo científico, que ganhava força, e pelas estruturas das religiões tradicionais já estabelecidas. E pensando nisso tudo, fica aqui uma reflexão final, talvez um pouco provocativa. Se a gente considerar essa crença tão forte lá no século XIX, na influência direta de espíritos, sejam eles entendidos literalmente como entidades desencarnadas, ou talvez metaforicamente, como as ideias, as correntes culturais, as paixões coletivas que nos movem. Interessante essa dupla leitura. Né? E se a gente olha para essa descrição de uma sociedade buscando sentido, conexão, orientação moral, transformação pessoal em meio a tantos conflitos, ceticismo, incertezas, será que essas narrativas de busca por compreensão, consolo e reforma, travadas naquele contexto específico de 1863, ainda encontram algum eco? De que forma elas podem dialogar ou ressoar com as nossas próprias buscas, ansiedades e dilemas aqui, hoje, no nosso tempo? Uma questão para se pensar, né? Com certeza. Uma ótima questão para a gente continuar refletindo. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.